Bom dia, alunos e alunas do quinto ano. Semana nova começando. Que seja alegre, produtiva, abençoada e muito feliz. Uma semana de bênçãos para você e sua família. O conhecimento está nos esperando, queridos alunos. Vamos lá? Hoje, segunda-feira, abram o livro de arte nas páginas 40 e 41. Unidade 5, vem dançar comigo? Observem bem a imagem retratada nas páginas 40 e 41. O que vocês estão observando aí? A professora Anne está vendo vários bailarinos e bailarinas dançando em uma apresentação e todos estão praticando uma coreografia, os mesmos movimentos corporais. Então, acredito que eles estão fazendo uma apresentação aonde foi criada uma coreografia e todos estão executando os mesmos passos, os mesmos movimentos. Agora vamos lá para as perguntas dos primeiros passos. Então, as perguntinhas para que possamos refletir sobre o que está demonstrando na página 40 e 41. Você já assistiu a um espetáculo de dança no qual os bailarinos executavam movimentos iguais aos demonstrados na ilustração? Sim ou não? Você já experimentou criar uma dança ou participar de alguma dela? Ou já, participou de alguma dança? Ou você já experimentou criar aí na sua casa ou na escola algum passo de dança, mostrar para o seu coleguinha? Sim ou não? Então reflita sobre essas duas perguntinhas. Agora vamos lá para a página 42. Nós vamos estudar hoje sobre a coreografia e também vamos saber um pouco sobre as danças corporais, as danças espontâneas, os passos que são criados sem aquela limitação. Todos têm que dançar assim, você tem que repetir. Não, aquela dança livre, espontânea, onde você dança, você coloca uma música lá e aproveita o ambiente, dança, chama alguém da sua família e dança. Então, isso é uma dança espontânea, uma dança de forma livre. Então, onde a gente pode dançar de maneira sem se preocupar com o que o outro está dançando, e sim livremente, expressando tudo aquilo que você está sentindo através dos movimentos, fazendo um exercício corporal. Então, é uma dança livre. E também nós vamos conhecer sobre a coreografia, como é se dada uma coreografia, quem que está por trás de uma coreografia, se existe fontes de inspirações para ser criada uma coreografia. Então, nós vamos ver agora aqui na página 42. Combinado? Então, vamos lá. Na dança, podemos criar movimentos de forma livre, dançando sem nos preocupar em repetir o que estamos fazendo. A dança, nesses casos, acontece de forma espontânea, ou seja, livre, à vontade, naturalmente, e no momento em que é feita, sem a necessidade de acontecer novamente. Experimentar a criação livre de movimentos é importante para conhecermos a maneira como o nosso corpo se expressa. É um exercício muito rico para a criação em dança. Casal dançando livremente. Quando você estiver em casa,
parado, às vezes sem alguma atividade para fazer, coloque uma música de sua preferência e comece a dançar. Chama algum familiar seu que está em casa com você, chame ele para dançar, se divirtam, vocês vão gostar. A dança é um excelente exercício para a mente. Além de ser um excelente exercício para o corpo, também é um excelente exercício para a mente. Existem também as criações em danças que são feitas de maneira estudada, em que cada movimento e sua sequência são escolhidos, estabelecendo-se um desenho dos movimentos corporais e criando-se uma coreografia. Então, quando se trata de uma dança com coreografia, então aí existe uma preparação. Então, é feita uma preparação para ver quais são os passos, que momento da música irá executar aquele movimento. Então, é toda uma preparação. Na imagem do balé clássico, vemos um momento da coreografia. Então, na imagem do balé clássico, vemos um movimento da coreografia, criado para o espetáculo em que as 4 bailarinas executam juntas o mesmo movimento. Então, nessa apresentação da imagem ao lado, é uma cena de espetáculo de balé clássico. E aqui sim é trabalhado uma coreografia, aonde as 4 bailarinas executam juntas o mesmo movimento ao mesmo tempo. O coreógrafo é a pessoa responsável pela criação da coreografia. Então, como é chamado? Então, como é chamado o responsável, o profissional da coreografia? Como é chamado? O profissional responsável pela criação das coreografias. Como ele é chamado? Coreógrafo. Muito bem, coreógrafo. O processo de criação de uma coreografia pode ser feito com base em diversas fontes de inspiração. Uma música, uma imagem, um poema, um tema, um movimento corporal, entre outros. Então, para se criar uma coreografia, por trás dela há uma fonte de inspiração, né? Tais como pode ser uma música ou, entre outros, um poema, né? Então, atrás sempre de uma coreografia existem fontes de inspiração. E como é chamado o profissional que executa a coreografia? Coreógrafo, professora. Aquele que prepara, aquele que é responsável, é o coreógrafo. Quer saber mais? Acesse o site oficial da Companhia de Dança Débora Coker e conheça sua história e seus espetáculos, disponível em www.cidadedeboracoker.com.br. Encontra-se o site aqui na página 42. Agora vamos para a atividade Fazendo Arte. Essa atividade você terá que assistir alguns vídeos de dança para entender melhor o conceito de coreografia, certo? A. Aprecie com atenção os vídeos selecionados pelo professor, observando o estilo de dança e a construção dos movimentos. B. Na linha a seguir, escreva sobre a dança em que mais gostou, tá? Então, nas linhas abaixo, você vai escrever sobre a dança de que mais gostou, descrevendo suas impressões em relação à coreografia, tá? Então, você vai observar a coreografia e você vai relatar abaixo tudo que você gostou, tudo que você achou interessante. Você vai descrever abaixo referente à coreografia do tipo de dança que você escolheu. Aqui em cima,
na foto, na imagem acima, nós vemos aqui um grupo de jovens executando uma coreografia de dança de rua. Então a professora vai indicar alguns sites a vocês, mas vocês fiquem livres, sempre na companhia de um adulto, e acesse alguns sites de sua preferência também, das músicas de sua preferência, e o foco é sobre a coreografia. O que você mais gostou, quais impressões em relação à coreografia que você assistiu. Seguiremos com a aula de História. Abram o livro de História na página 32. O tema que iremos estudar hoje é alguns deuses cultuados pelos egípcios e também iremos estudar sobre o Rio Nilo e religião. Depois iremos estudar por dentro das pirâmides. Então iremos conhecer como é por dentro das pirâmides e também sobre o seu desenvolvimento. Por último, fazendo história, patrimônio cultural. Então vamos iniciar a nossa aula pela página 32. Alguns deuses cultuados pelos egípcios. Entre os principais deuses cultuados pelos antigos habitantes do Egito estava o deus Ra. O deus Ra representava o sol. A deusa Ísis representava a maternidade de seu filho. O deus Horus representava o céu, a vingança e a guerra. A noite era representada pela deusa Nut, e a deusa Néftis era a deusa dos céus noturnos. Anubis era o protetor dos mortos. Set era o deus das tempestades e do deserto. Maat era a deusa da justiça e da verdade. Os deuses poderiam ser representados somente como a forma humana e outras vezes como uma forma que misturava traços de seres humanos e de animais. Abaixo temos esculturas representadas por alguns deuses, como Horus, Ísis e Néftis. Agora vamos para a página 33, Rio Nilo e religião. Aqui nós iremos conhecer qual é o deus que representa o Rio Nilo. O deus que representa o Rio Nilo é denominado o deus Rep, o deus das águas. Então vamos saber mais um pouquinho sobre o deus Rep e o Rio Nilo. Como sabemos, o Rio Nilo era extremamente importante para os habitantes do Antigo Egito. Havia um deus que representava o próprio Rio Nilo. Como a professora já apresentou a vocês, é o deus Rep, o deus das águas, considerado responsável pela abundância de água e de alimentos fornecidos pelo Nilo. O deus Rep, em geral, aparece nas imagens e nas ilustrações carregando flores de lótus e alguns talos de papiro. Os egípcios eram habilidosos artistas e produziam desenhos coloridos. Em suas representações, Rep aparecia com a pele colorida de azul ou verde. Essas cores estavam associadas às águas do rio Nilo e à fertilidade. Na imagem abaixo, temos do lado direito o deus Rep e ao lado esquerdo a representação de um faraó. Agora vamos para a página 34. Por dentro das pirâmides. Você já teve oportunidade de ver imagens de pirâmides do Egito? Em filmes, reportagens ou seriados? Vocês sabiam que esses monumentos eram, em sua maioria, construídos para servir como túmulos para os faraós?
Estudiosos dizem que no período da história antiga do Egito, o qual estudamos neste capítulo, foram construídas mais de 100 pirâmides. A grandiosidade e a beleza desses monumentos do Egito, que são mundialmente conhecidos, continuam até hoje a impressionar. Eles expressam os conhecimentos artísticos, arquitetônicos e científicos que os antigos egípcios tinham. As pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos são as mais conhecidas. Então, quais são as pirâmides mais conhecidas? As pirâmides mais conhecidas são Quéops, Quefren e Miquerinos. E elas estão localizadas no Planalto de Gizé, próximo à cidade atual do Cairo, no Egito. E a maior delas, a maior de todas as pirâmides, é a Quéops, que tem 147 metros de altura. Então, qual é a maior pirâmide? Quéops. E quais são as 3 pirâmides mais conhecidas? Quéops, Quefren e Miquerinos. Muito bem. Agora vamos para a página 35. Vamos saber como foi desenvolvido o trabalho para a construção dessas pirâmides. Heródoto, um antigo historiador grego, disse que para construir a pirâmide de Quéops, que é a maior pirâmide, considerada a maior, entre 2560 a.C. e 2040 a.C., foram necessários 1000 homens, os quais trabalharam durante 30 anos, revezando-se. Desse período de 30 anos, 10 anos foram utilizados somente para fazer a preparação do terreno para a construção da pirâmide de Quéops. As pirâmides do Antigo Egito foram feitas com pedras incrivelmente trabalhadas e lapidadas, que pesavam cerca de 20 toneladas cada uma. Essas pedras tinham aproximadamente 10 metros de largura. Atualmente, estudiosos acreditam que, para transportar as pedras, o povo da época desenvolveu um amplo sistema de construção, envolvendo rampas, roldanas e até mesmo guindaste. Outras pirâmides. Vocês agora irão descobrir que não foram só os egípcios que construíram pirâmides. Também existiu outros povos que construíram as pirâmides. Os egípcios não foram os únicos a construir pirâmides. Os governantes do reino de Kush, por exemplo, que se desenvolveu no norte da África, mais ou menos ao mesmo tempo em que a sociedade egípcia, também mandaram construir pirâmides. Em algumas delas existem até hoje. O antigo reino de Kush ficava em uma área chamada Núbia, também próximo ao vale do rio Nilo, e teve seu desenvolvimento entre os anos de 2500 a.C. e 300 depois de Cristo, aproximadamente. Aqui abaixo temos a imagem de algumas das pirâmides construídas no reino de Kush. Há indícios de que elas serviam como túmulos para os governantes. E as pirâmides serviam como túmulos para os faraós. Muito bem. Mais aspectos da religiosidade. Os antigos egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte. Para eles, a morte não significava o final da vida e nem uma ruptura, mas sim uma transição para outra forma de vida. Por isso, os antigos egípcios acreditavam que preservar o corpo após a morte era algo muito importante, pois com isso a pessoa poderia continuar sua vida no reino dos mortos,
Para tanto, as pessoas precisariam de todas as comodidades da vida diária. Eles acreditavam que essas pessoas que já estavam mortas precisariam de viver uma vida como se elas estivessem vivas. Então, elas levavam consigo roupas, alimentos, móveis e outros objetos de uso cotidiano. Na sociedade egípcia, os faraós, seus familiares e os altos sacerdotes passavam por um complexo processo de preservação de seus corpos quando morriam, chamada de mumificação. Era dentro das pirâmides, em salas especiais chamadas de câmaras funerárias, que os sarcófagos com os corpos mumificados dos faraós e suas riquezas e seus objetos de uso cotidiano eram colocados. Exposição de múmias em sarcófagos no Antigo Egito, no museu, lá na Dinamarca. Agora vamos para a página 37, Fazendo História, Patrimônio Cultural. O que é um patrimônio cultural? O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos, de fundamental importância para a memória e a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Em razão de sua importância, história e cultura, alguns lugares ou vestígios pertencentes à sociedade antiga, como a que estudamos nesta unidade, recebem o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso quer dizer que esses lugares e vestígios são reconhecidos como marco de história, ou marco de memória, e devem ser divulgados e protegidos pelas pessoas do mundo todo. Então, essas memórias, elas devem ser preservadas, protegidas e cuidadas por todas as pessoas do mundo. Toda a área com as pirâmides de Gizé e o local em que se encontram as antigas pirâmides, construída pelo reino de Kush, também receberam esse título. Há marcos de memória valorizados como patrimônio cultural no mundo todo, inclusive no Brasil. O órgão responsável pela proteção do patrimônio no mundo é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Abaixo nós temos a imagem de uma área da antiga cidade de Tebas, que chegou a ser a capital do Antigo Egito. Também recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. E é ali que ficam os templos de Karnak, Luxor, bem como os complexos de monumentos chamados de Vale dos Reis e Vale das Rainhas. Agora vamos para a página 38. Agora é sua vez. Pesquisando e escrevendo uma redação sobre o Antigo Egito. Vocês terão que produzir uma redação com 10 ou 15 linhas e terão que escolher um desses temas: vivendo como um faraó ou por dentro das pirâmides. Em seguida, elabore rascunhos para sua redação, tá? Com todas as informações que você tem sobre o tema. Depois, faça uma pesquisa para ampliar os seus conhecimentos sobre o tema que você escolheu, que é um desses acima aqui, tá? Tem 2, vivendo como um faraó por dentro das pirâmides. Então, você vai escolher um tema desse e irá pesquisar. Para isso, utilize livros e internet. Pode ser o próprio livro de vocês. Número 4. Para escrever a redação, lembre-se de fazer um texto coeso, organizado e introdução, desenvolvimento do tema e conclusão. Eu tenho certeza que vocês irão realizar uma excelente redação. Então, vamos lá?
seguiremos com a aula de geografia. Abram meus alunos e minhas alunas nas páginas 43 e 44, que serão as duas últimas páginas que nós iremos fazer hoje para encerrarmos o nosso livro 2, o nosso caderno 2. Nós iremos terminar as atividades complementares da unidade 4, atividades econômicas. Então, nós vamos hoje finalizar essas atividades. Ok? Então, vamos lá. Mais um desafio. Lá na página 43. Veja o gráfico a seguir, que mostra as principais fontes de energia consumidas no Brasil. Fontes de energia elétrica no Brasil. Então, aqui nós temos um gráfico onde, para você responder as perguntas, você terá que analisar o gráfico. Muito bem. Qual é a principal fonte de energia elétrica no Brasil? Qual é a principal? Ela corresponde a que porcentagem do total? Então, qual é a principal? B. Qual é a fonte de energia menos utilizada? C. A energia hidrelétrica é proveniente de fontes renováveis ou não renováveis? Então, repetindo, a energia hidrelétrica é proveniente de fontes renováveis ou não renováveis? Lembram que nós já estudamos lá na página 40. Qualquer dúvidas, retorne lá, ok? Aí vocês irão fazer a atividade linha de chegada, o que vocês conseguiram aprender nesse capítulo, nessa unidade. E agora nós vamos para a atividade da página 44, lembrando. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesse bimestre? A é uma importante atividade da economia brasileira. Qual é a importante atividade da economia brasileira? A criação de gado pode ser praticada de maneira e de maneira, são duas maneiras. O extrativismo se divide em 3. A indústria no Brasil produz bens de produção e bens intermediários de. As fontes de energia podem ser. Com as palavras a seguir, relembre as paisagens brasileiras em um mapa conceitual. Então, completem o mapa conceitual e depois escreva abaixo certinho para completar, igual um mapa mental que vocês já são acostumados a fazer. Aula de Ciências. Abram o livro de ciência na página 38. Hoje nós iremos realizar a última atividade das atividades Use o que aprendeu, das atividades complementares que foram estudadas na unidade 3, que é um arco-íris de sabores, que fala sobre os alimentos e os nutrientes, e a unidade 4, que o tema é qual refeição escolher, que nós estudamos sobre alimentação e saúde, classificando os alimentos consumidos, analisando os alimentos industrializados, sobre obesidade e transtornos alimentares. Então, esses foram os temas que nós estudamos na unidade 3 e 4. Agora, vamos relembrar os principais conteúdos que estudamos nesse caderno? Então, vamos lá? Lembrando, número 1. Preencha os quadros com exemplos de alimentos que possuem grande quantidade dos nutrientes solicitados. Primeiro, alimentos ricos em proteínas. Segundo, alimentos ricos em carboidratos. Terceiro, alimentos ricos em lipídios. Quarto, alimentos ricos em vitaminas. Então, nós iremos encontrar lá na unidade 3. Então, se você não lembra, volte lá no livro, dê uma pesquisada que você irá encontrar. Número 2. Complete a afirmação. Então, complete a afirmação.
Os nutrientes são classificados de acordo com, então lá aonde está referente aos nutrientes, tá? Lá onde está a unidade que fala sobre os nutrientes. Qual que é? Lá na unidade 3. Então volte lá, pesquise e olhe, leia novamente que você irá encontrar a resposta se você já não lembra de primeira. Número 3. Preencha os espaços com o nome de 3 alimentos, de acordo com o tipo de processamento empregado em sua produção. Letra A, in natura. B, ultraprocessados. C, minimamente processados. D, processado. Então, você irá ter que pesquisar nas unidades 3 e unidade 4, porque aqui é uma revisão das duas unidades. Então, tenham uma ótima aula. Até a próxima!